Francisco de Assis, grande pacifista e humanista, tem uma frase que é muito inspiradora que diz o seguinte: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. A gente viu várias aglomerações do presidente da República, inclusive o senador Exalci Lucas aqui presente, fez um requerimento, eu acolhi prontamente pela Independência e apresentei esse requerimento para ver a agenda presidencial desses encontros. E eu queria saber a opinião do senhor com relação à liderança maior do país, dando esse tipo de exemplo. Olha, eu acho que todos nós, em algum momento, acertamos e erramos. Existe a necessidade de se ver em que circunstâncias que isso se dá. Se há o dolo intencional, se há aquela coisa, vou fazer exatamente para confundir, para induzir, né? Eu acho que isso é o que divide. Tá. Então, o senhor considera que foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde, em abril de 2020, onde a gente já tinha números preocupantes da pandemia, o senhor foi flagrado abraçando, cantando, sem máscara, aglomerando no interior do próprio Ministério da Saúde. E em novembro de 2020, uma situação mais delicada ainda que a nação vivia, o senhor estava jogando sinuca em ambiente de aglomeração, sem máscara, ao lado de pessoas sem máscara. Isso foi um erro ou isso é hipocrisia? Não. A Tereza, que era funcionária do Ministério da Saúde, naquele momento o Ministério da Saúde estava muito comigo, senador. A semana anterior eu já era ameaçado de demissão e eles desceram todos para o chão do Ministério da Saúde para me receber e comemoraram que eu permaneci e eu os mandei trabalhar. Nós trabalhávamos com um conceito de biossegurança forte. O uso do colete do SUS não era nada além do que a recomendação do Wanderson, já que ternos e gravatas, como não são lavados todos os dias, podem ser elementos de transmissão. Conseguimos atravessar com toda a equipe sem um caso. Naquele dia foi o dia que foi testado todo mundo no teste rápido. E a Tereza é uma funcionária de carreira. E eu a abracei simbolicamente, despedindo. Eu não deveria, mas era muita emoção naquele momento ali. Era uma equipe muito unida. Quanto ao segundo ato, nós estávamos em novembro, estávamos em eleições municipais. Todas as cidades estavam já com as suas regras estabelecidas. Esse estabelecimento estava aberto. Era um sábado à noite. Estava eu e meu filho tendo uma conversa de pai para filho. E você pede alguma coisa para comer e estava ali. Eu vi que eles bateram fotografia. Mas dentro do que eram as regras da minha cidade. Assim como depois, voltando de uma visita que faço anualmente, e esse ano já fui, e foi nesse dia que eu fui a Aparecida, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, e desci pelo litoral e parei ali para ver uma praia. E parei durante 2 horas e fui embora também. Mas todas elas dentro das regras que eram estabelecidas para aquele momento nos locais que eu estava. Muito obrigado. Vossa Senhoria falou aí que no dia 3 de janeiro do ano passado, o Brasil emitiu um comunicado, não sei se é essa a expressão, para a OMS perguntando se existia uma pandemia. No dia 24 de fevereiro, a OMS respondeu dizendo que existia. Eu lhe pergunto, por que o senhor, como ministro da Saúde do Brasil, não recomendou expressamente que quase um mês depois, no dia 21 de fevereiro, uma festa tradicional do Brasil chamada Carnaval, inclusive o senhor deu uma entrevista, eu estou aqui com ela, ao UOL, aos bastidores do poder da Rádio Bandeirantes, que foi republicado pelo UOL, dizendo o seguinte: coronavírus preocupa no Carnaval, mas não tem como parar a vida. Ou seja, por que o senhor não falou com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não
realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem um carnaval no Brasil, ministro? Bom, primeiro, com o presidente, com certeza não teria sido o mais fecundo. Agora, a gente seguia nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS. A OMS não mandou fechar voos da China. As feiras de negócios continuaram a acontecer. Expressamente ela dizia que não era para fazer restrição de movimentação. Não havia nenhum caso registrado dentro do Brasil. Nós estávamos sob efeito de vigilância. Os brasileiros, o mundo estava ainda andando. Eu não posso, até para ilustrar, eu fui um dos poucos ministros de Estado do mundo convidado para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O presidente dos Estados Unidos, Trump, estava lá. Não tinha ninguém de máscara, não tinha nenhum álcool gel. Isso era no dia 23, 22 de janeiro. As reuniões eram todas em salas fechadas, estava frio do lado de fora. Tinha delegação de China para todos os lados. E não havia nenhum tipo de alerta sobre absolutamente nada, embora a gente já captasse. Esse era o mundo, senador. Tá. Esse era o mundo, mundo inteiro. Agora, o presidente pediu para que não se realizasse o carnaval. Não. Presidente da República. Não. Essa informação, não para o senhor, não. mas ele chegou a falar isso publicamente. A mim, não, nunca. Tá. Outra pergunta, o senhor falou que comprou, o Brasil foi pioneiro em comprar 15 mil respiradores. Eu não lembro o preço unitário que o senhor falou. 13 mil. 13 mil reais? É, para a indústria brasileira. Preço barato. Realmente tem que parabenizar pelo... conseguiu o melhor preço. Agora, como é que o senhor me explica se há uma mínima comunicação, que o senhor disse que existia, entre o Ministério da Saúde, os governos e governo do Estado e prefeituras, que, por exemplo, o consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores do Estado do Nordeste, comprou 300 respiradores de uma indústria, não me pergunte o que é que tem a ver, o que faço eu lhe pergunto, se o senhor sabe, da indústria da maconha, empresas que comercializam produto à base de maconha, não sei o que é que isso tem a ver com Covid e com respirador, mas comprou a um preço de 150 mil reais e até hoje esses respiradores não chegaram. E a minha capital, Fortaleza, por exemplo, comprou respiradores, acredite, 234 mil reais a unidade, enquanto foram 13 mil reais que o Ministério da Saúde comprou. O senhor tem como, de alguma forma, não tinha informação nenhuma que os governadores e prefeitos estavam fazendo essa festa com esses valores? Senador, nós fazemos aquilo que é da nossa competência. Nossa competência naquele momento foi: vamos organizar a indústria nacional e vamos fazer uma encomenda de 15 mil e vamos dar a ela todas as condições de material, equipamento, agilidade, para ser feito no menor tempo possível o maior número de respiradores que a gente necessita. Agora, entre ela startar e ela entregar, é esse gap que a gente vai aumentando. Ninguém tinha, naquele momento, 15 mil respiradores em cima da prateleira. E tudo pactuado dentro do sistema. Isso não impede eles de tentarem comprar. Agora, à época eu conversava muito com o ministro Moro, senador Girão. E o ministro Moro me mandou para dentro do Ministério da Saúde, por solicitação do Ministério, o então superintendente da Polícia Federal. Eu fiz a reunião com ele. Falei, estou repassando todos esses recursos aqui, os senhores devem fazer toda essa parte de monitoramento para que vocês possam fazer, dei para eles os dígitos, os localizadores todos, para que eles pudessem fazer o zelo pela coisa pública. Perfeito. Mais uma pergunta. Diante de tantas mortes, Vossa Senhoria, Luiz Henrique, e risco de colapso nos hospitais, com grande carência de vacinas, de quase impossibilidade de se fazer um lockdown 100% efetivo, e é uma guerra que a gente vive, que a gente viveu no período que o senhor era ministro, e que não dispomos de armas certificadas, entre aspas, para fazer esse combate, e onde devemos usar todos os recursos possíveis, apoiar a autonomia do médico e do paciente, evitando a perseguição e menosprezo das dezenas de milhares de médicos que o adotam, disponibilizar na rede pública de saúde, com os necessários cuidados na sua administração, os diversos medicamentos seguros
e com evidência científica, eu faço aqui um parêntese, evidência científica é uma coisa muito usada, muito batida, mas a ciência está dividida com relação a tratamento preventivo ou profilático ou tratamento imediato ou precoce. Existe uma divisão clara, alguns países adotam, outros não, e isso é importante que nessa CPI a gente possa ter um equilíbrio para ouvir, para buscar a verdade. Eu lhe pergunto, o senhor não considera que errou por ter sido um opositor à opção do tratamento precoce ou imediato, proporcionando à população pelo menos o direito a esta tentativa de tratamento extremamente seguro, segundo especialistas e médicos renomados, que nós tivemos a possibilidade de ouvir aqui no Senado já, amplamente disponível e a um excelente custo-benefício, com chance de reduzir a mortalidade, transmissão, a síndrome pós-Covid e até prevenir a infecção em um país que tem menos de 10% dos municípios que possuem leito de UTI. Será que o senhor vai ter algum remorso se no futuro, dentro de pouco tempo, se confirmar a expectativa de muitos médicos brasileiros reunidos em associações que estão fazendo com resultados clínicos evidenciados? Eu queria saber do senhor isso. O senhor vai ter remorso? Não, senador. Aqui é ciência. Aqui é estudo. Eu jamais na minha vida tomei decisões sem estudar. E a gente, quando estuda, principalmente quando tem uma situação como essa, que você tem uma doença que ainda não está determinada, a gente tem que acreditar nas bases do seu estudo. Aqui tem advogados, aqui tem engenheiros. A base da medicina, ela é ramo da filosofia, ela é Hipócrates.